Imagine dois irmãos, gêmeos, nascidos no mesmo dia, do mesmo ventre, mas completamente diferentes, completamente opostos e completamente rivais. Um era peludo e rude, amante da caça e do ar livre. O outro era suave e astuto, preferindo as tendas e a companhia da família. Um era o favorito do pai, o outro da mãe. E entre eles havia uma rivalidade que começou antes mesmo de nascerem. Uma rivalidade que envolveria engano, trapaça, roubo. Uma rivalidade que os separaria por décadas. Hoje vamos conhecer Jacó e Esaú, dois irmãos cujo conflito moldaria o destino de nações inteiras. Uma história de favoritismo, ambição e as consequências devastadoras de decisões impulsivas. Preparem-se. Esta é uma história de família, mas não é uma história feliz. Vamos começar. Isaac e Rebeca se casaram cheios de amor e esperança, mas logo enfrentaram um problema familiar. Rebeca, como Sara antes dela, não podia ter filhos. Anos se passaram. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Isaac tinha agora 60 anos. Eles haviam sido casados por 20 anos e nenhum filho. As promessas de Deus pareciam estar em suspenso novamente. Como a descendência de Abraão se multiplicaria se Isaac não tinha herdeiros? Mas Isaac não cometeu o erro de seu pai. Ele não tentou ajudar Deus com soluções humanas. Em vez disso, ele fez o que deveria: orou. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. E Deus ouviu. Deus sempre ouve as orações sinceras. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Finalmente, depois de 20 anos, o milagre havia acontecido. Mas havia algo diferente nessa gravidez, algo perturbador. Rebeca estava grávida, mas a gravidez não era normal. A Bíblia nos diz: os filhos lutavam dentro dela. Não era apenas movimento fetal normal, era uma luta, um conflito, uma batalha acontecendo dentro do ventre. Rebeca estava confusa e preocupada. Por que isso estava acontecendo? O que significava? Então ela foi perguntar ao Senhor, e Deus lhe deu uma resposta profética, uma revelação que explicaria tudo o que aconteceria nas décadas seguintes. 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Não era apenas sobre 2 irmãos, era sobre 2 nações, 2 povos inteiros lutando desde o início. E havia uma inversão da ordem natural. Normalmente, o filho mais velho tinha prioridade, autoridade, a maior bênção. Mas Deus estava dizendo que o mais novo seria o maior. Isso era incomum, era contrário à cultura, mas era o plano de Deus. E então chegou o dia do nascimento. Quando chegou o momento do parto, havia de fato gêmeos no ventre de Rebeca. O primeiro a sair era avermelhado, e seu corpo todo era coberto de pelos, como uma roupa de pele. Por isso lhe deram o nome de Esaú, que significa peludo. Mas então, algo extraordinário aconteceu. O segundo bebê saiu segurando o calcanhar de Esaú. Mesmo no nascimento, ele já estava tentando ultrapassá-lo, puxá-lo para trás, ser o primeiro. Por causa disso, ele recebeu o nome de Jacó, que significa aquele que segura o calcanhar, ou enganador, suplantador. Desde o início, os nomes revelavam suas naturezas. Esaú, peludo, rude, físico. Jacó, astuto, manipulador, sempre tentando ficar à frente. E eles cresceram sendo exatamente isso. Os meninos cresceram e eram completamente diferentes. Esaú tornou-se um caçador habilidoso, um homem do campo.
Ele amava o ar livre, a aventura, a caça. Era forte, impulsivo, direto. Vivia para o momento presente, para sensações imediatas. Jacó era um homem pacato, que gostava de ficar perto das tendas. Era mais cerebral, calculista, pensativo. Ele planejava, tramava, sempre pensando vários passos à frente. E então a Bíblia nos revela algo que seria a raiz de muitos problemas. Isaac gostava de Esaú, porque gostava de comer de suas caças, mas Rebeca preferia Jacó. Favoritismo parental, a receita perfeita para o desastre. Isaac favorecia Esaú, o filho forte, masculino, caçador, o filho que o fazia sentir orgulho. Rebeca favorecia Jacó, talvez porque se lembrava da profecia de Deus, talvez porque ele era mais sensível, mais próximo dela. A família estava dividida. Pai favorecendo um filho, mãe favorecendo o outro. E os irmãos cresceram conhecendo essa divisão, sentindo essa divisão. E isso criou feridas profundas. Um dia, Jacó estava cozinhando um guisado. Provavelmente era um cozido de lentilhas, vermelho, aromático, apetitoso. Esaú chegou do campo exausto. Ele havia caçado o dia todo, estava faminto. Quando viu e cheirou aquele guisado, seu estômago rugiu. "Rápido, deixe-me comer um pouco desse guisado vermelho, estou faminto." Foi por causa desse guisado vermelho que Esaú também foi chamado de Edom, que significa vermelho. Mas Jacó viu uma oportunidade que ele provavelmente havia planejado, esperado, talvez até provocado. "Primeiro, venda-me o seu direito de filho mais velho." A primogenitura, o direito de nascença, era algo sagrado, valioso. O filho primogênito recebia a porção dobrada da herança, recebia autoridade sobre os irmãos, recebia a bênção especial do pai. E no caso de Esaú, significava mais. Significava ser o herdeiro das promessas de Abraão. Significava ser o ancestral do Messias prometido. Era invalorável, era insubstituível. Mas Esaú, faminto e impulsivo, respondeu com as palavras mais tolas já ditas. "Estou quase morrendo, de que me vale esse direito de filho mais velho?" Ele estava dramatizando, claro. Ninguém morre por pular uma refeição. Mas Esaú vivia para o momento, para a gratificação imediata. Jacó, astuto, insistiu. "Jure primeiro." E Esaú jurou. Ele vendeu sua primogenitura por um prato de comida. Jacó lhe deu pão e o guisado de lentilhas. Esaú comeu, bebeu, levantou-se e saiu. E a Bíblia faz um comentário devastador. Assim, Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. Desprezou, não valorizou, tratou como algo sem importância. Por causa de um momento de fome, ele abriu mão de algo eterno. Mas a história não termina aqui, porque uma coisa era a primogenitura, os direitos de herança. Outra coisa era a bênção, a palavra profética do pai que determinaria o futuro. E Jacó queria ambas. Anos se passaram. Isaac envelheceu. Seus olhos falharam. Ele ficou praticamente cego. E então chegou o dia em que ele decidiu que era hora de passar a bênção para seu filho primogênito. Ele chamou Esaú. "Meu filho, já estou velho e não sei quando morrerei. Pegue seus instrumentos de caça, seu arco e suas flechas. Vá ao campo e casse um animal para mim. Prepare aquela comida saborosa do jeito que eu gosto e traga para que eu coma. Então lhe darei minha bênção antes de morrer." Esaú saiu imediatamente para caçar. Mas Rebeca estava ouvindo e ela tinha outros planos. Ela chamou Jacó rapidamente. "Ouça, eu ouvi seu pai dizer a Esaú, 'Agora, meu filho, ouça bem e faça o que vou lhe dizer.'" E então ela elaborou um plano de engano. Jacó deveria pegar 2 cabritos do rebanho. Rebeca prepararia a comida saborosa que Isaque gostava. Jacó levaria para o pai e fingiria ser Esaú para receber a bênção. Jacó hesitou, não por questões morais, mas por medo de ser descoberto. "Mas Esaú é peludo e minha pele é lisa.
Se meu pai me tocar, vou parecer um enganador, e ele me amaldiçoará em vez de me abençoar. Rebeca assumiu toda a responsabilidade. Meu filho, caia sobre mim a maldição. Apenas faça o que eu digo. Então ela preparou a comida. Depois pegou as melhores roupas de Esaú, que tinham o cheiro do campo, e vestiu em Jacó. E para completar o disfarce, ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó com pele de cabrito, para imitar a pele peluda de Esaú. O plano estava pronto. Jacó estava nervoso, mas determinado. Era hora de enganar o pai cego. Jacó entrou na tenda de seu pai, carregando a comida. Meu pai. Sim? Qual dos meus filhos é você? Primeira mentira. Sou Esaú, seu filho mais velho. Isaque estranhou. Como você a encontrou tão depressa, meu filho? Segunda mentira. O Senhor, o seu Deus, a colocou em meu caminho. Isaque ainda não estava convencido. Ele disse: aproxime-se para que eu possa tocá-lo, meu filho, e saber se você é mesmo Esaú. Jacó se aproximou, o coração provavelmente batendo descontroladamente. Isaque tocou suas mãos, sentiu os pelos. A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Por um momento terrível, tudo quase desmoronou. Isaque suspeitava, mas então, enganado pelos pelos e pelo cheiro das roupas de Esaú, ele perguntou novamente: você é mesmo meu filho Esaú? Terceira mentira. Sou. Isaque comeu a comida, bebeu o vinho que Jacó trouxe. Então disse: venha aqui, meu filho, e me beije. Jacó se aproximou e beijou seu pai. Isaque sentiu o cheiro das roupas, cheiro do campo, cheiro de Esaú. E finalmente, convencido, Isaque pronunciou a bênção. Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo abençoado pelo Senhor. Que Deus lhe dê o orvalho do céu e a riqueza da terra, fartura de trigo e de vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. Era irreversível. As palavras haviam sido ditas, a bênção havia sido dada. Jacó saiu rapidamente, antes que Isaque descobrisse. E assim que Jacó saiu, Esaú chegou. Esaú entrou na tenda com sua caça preparada. Meu pai, levante-se e coma da caça de seu filho, para que me dê sua bênção. Isaque, confuso. Quem é você? Sou Esaú, seu filho mais velho. E então o horror da realização atingiu Isaque como um raio. Ele começou a tremer violentamente. Quem foi então que caçou o animal e me trouxe? Acabei de comer antes de você entrar e o abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um grito alto e amargo. Aquele grito ecoou através da tenda, um grito de raiva, desespero, perda. Abençoe-me também, meu pai. Mas Isaque respondeu: seu irmão veio com astúcia e levou a sua bênção. E Esaú, com amargura, disse: não é à toa que o nome dele é Jacó, já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tirou-me o direito de filho mais velho e agora roubou-me a bênção. Então implorou com lágrimas: você não guardou nenhuma bênção para mim? Isaque, quebrantado: eu o constituí senhor sobre você. O que poderia fazer por você, meu filho? Esaú chorou em voz alta: você tem apenas uma bênção, meu pai. Abençoe-me também. E Isaque, com compaixão, deu-lhe uma bênção menor. Mas não era a bênção principal. Não era a bênção da promessa. Aquela havia sido roubada. E Esaú saiu da tenda com um coração cheio de ódio. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção que seu pai lhe tinha dado. E disse a si mesmo: os dias de luto por meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Rebeca ouviu sobre a ameaça de Esaú. Ela chamou Jacó. Seu irmão Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã, e fique com ele por algum tempo, até que a fúria de seu irmão se acalme.
Jacó, o enganador, agora se tornava Jacó, o fugitivo. Ele deixou tudo para trás: sua família, sua casa, sua terra, fugindo da vingança de seu irmão. Tudo o que ele havia conspirado, planejado, roubado, agora ele perdia mesmo assim. Ele tinha a bênção em palavras, mas não podia desfrutá-la. E assim, Jacó partiu, sozinho, rumo a uma terra distante, começando uma jornada que duraria décadas. Uma jornada onde ele próprio seria enganado, manipulado, trabalharia anos por amor e finalmente aprenderia lições duras sobre as consequências do engano. A história de Jacó e Esaú nos ensina lições difíceis. Primeira, o favoritismo parental destrói famílias. Isaac favorecendo Esaú, Rebeca favorecendo Jacó, isso criou divisão, rivalidade, manipulação. Segunda, decisões impulsivas têm consequências duradouras. Esaú vendeu sua primogenitura por um prato de comida. Um momento de fraqueza custou-lhe seu futuro. Terceira, o engano sempre cobra seu preço. Jacó enganou para conseguir a bênção, mas depois foi enganado por Labão. Depois seus próprios filhos o enganariam. O que você semeia, você colhe. Quarta, Deus cumpre seus planos mesmo através da nossa bagunça. Deus havia dito que o mais novo seria maior. Isso aconteceu, mas de forma feia, através de engano. Deus não aprovou os métodos, mas seu plano se cumpriu. Quinta, a amargura destrói. Esaú carregou ódio por anos. Isso o corroeu por dentro. O perdão é a única forma de libertação. A história de Jacó e Esaú é uma das mais humanas da Bíblia, cheia de falhas, erros, pecados, mas também é uma história de como Deus trabalha, mesmo através das nossas imperfeições. Jacó ainda tem uma longa jornada pela frente. Ele encontrará amor, será enganado, trabalhará anos e, finalmente, décadas depois, terá um encontro com Deus que o transformará para sempre. No próximo episódio, seguiremos Jacó em sua fuga. Veremos seu sonho da escada para o céu e conheceremos Raquel, o amor de sua vida. Inscreva-se para não perder. Nos vemos no próximo episódio.